Olha ela aí. Boa noite, Renata. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que a senhorita está? Senhora, né? Eu estou bem, graças a Deus. Renata, primeiramente vou deixar você dar seu boa noite pro pessoal e se apresentar. Pode ficar à vontade. Vocês estão me ouvindo bem, primeiramente? Ótimo, Eu tô ouvindo, né? excelente. É que eu também tô com Tá, fome e a minha galera daqui a pouco passa o feedback pra gente aí. entendi. Boa noite a todos, né? Aos que não me conhecem, eu sou Renata Débora, sou formada em contabilidade desde 2019, desde 2018 já estou na área. E esse ano eu entrei com um projeto, né, exclusivo para MEI, né? Estou me especializando na área, cada dia aprendendo mais, e o intuito é fazer com que o MEI cresça cada dia mais. É isso aí. Para quem ainda tem alguma dúvida, Renata, vamos só iniciar. O que é um MEI? Vamos lá. Então, o MEI, ele é microempreendedor individual. Esse é a sigla, né, que é utilizada. É uma forma de se regularizar formalmente para as pessoas que são autônomas. Esse é o primeiro passo, né? Aquela Um beijo pessoa para a que. Ariane, que estou vendo aqui que ela está assistindo. Ariane, inclusive Minha, fiz um curso de rotinas administrativas ou contábeis, não lembro agora, com ela também, lá em Guarabira. Acho que não me minha engano era no eterna PAP. chefe, né? Era Realize o PAP, meu Deus, PAP, contabilidade, PAP, minha atual PAP chefe, um curso. beijo. Realize contabilidade, Guarabira, né? Mandar um abraço pro meu Não, amigo Acácio. a Realize é onde eu trabalho atualmente hoje. Ah, tá, entendi, entendi. A Mandar um Ariane que abraço é de para meu amigo Guarabira. Acácio. É, de Guarabira. A meu amigo Cássio, né? Tá aqui também. E o José Ivânia botou parabéns. Valeu, vamos começar aqui um papo direto, né? Assim, pra gente não enrolar muito, porque o pessoal, né? Ele botou, eu gostei Gosta do de coisa retrato do Goku na direta. parede. Representou Dragon Ball, valeu, Cássio. O Pedro Gesso, boa iniciativa. Aí, Realize Contabilidade tá online também, fez o coraçãozinho aqui. Coraçãozinho. Renata, é Mato Grosso ou é Mato Grosso do Sul? Tô nessa dúvida É agora. Mato Grosso. Todo mundo acha que eu moro no Mato Grosso do Sul, mas é Mato Grosso, onde faz Mato mais Grosso. Na calor do capital, Brasil. na É capital mesmo, você Cuiabá. mora? Você mora na É, capital? Pronto. isso. Eu tive um amigo que foi para Mato Grosso do Sul. Ele disse que era outro mundo assim. Ele chegou lá, outro mundo. Que ele saiu daqui para lá, o pessoal chamava ele de guri, ele já tava ficando chateado. Enfim, era muita Aqui coisa. também tem essa mania. Ele gostava de andar de calça, de short, e o pessoal perguntava que por que ele andava de samba canção na rua, porque o pessoal todo andava de calça e tal. Enfim, é muita história, né? Vamos para o É. que interessa aqui. É, então, Renata, nós tivemos iniciativa, você está com um projeto agora para trabalhar especificamente com quem quer abrir o MEI, ou que já é, mas tem várias dúvidas, né? Porque realmente o nome diz microempreendedor individual, né? É aquela pessoa que, por exemplo, tinha seu negócio, mas não estava legalizado, como você acabou de dizer, no sentido de pagar os seus impostos, ter seus direitos, né? Que isso é muito importante. Aí eu pergunto a você, assim, quais as regras para quem quer ser um MEI hoje? Assim, o que você diria? Quem quer ser um MEI precisa fazer o quê? Primeiro, você precisa ter o seu próprio negócio, né? Seja ele prestador de serviço ou comércio, mas ele tem suas regras, né? Primeiro, que você não pode faturar mais do que 81 mil por ano, certo? E desde 2019, a Receita Federal ela privou algumas atividades do MEI. Não é todo mundo que pode ser MEI. Ah, eu vou ser médico, quero ser MEI, entendeu? Não, isso não Contador. pode. Não Ah, pode mais. já tava pensando em abrir meu Ele, escritório, mas desse jeito tá ruim. ele privou, né, algumas atividades do seu MEI. Então, primeiro você tem que ver que atividade você vai exercer e ela se enquadra dentro do MEI. Aí tem as outras regras, né? Não pode faturar mais do que 81 mil, só pode ter um funcionário registrado, né? Bem, estão com um projeto de lei, né, para faturar até 130. Isso é bom. E pode ter até dois funcionários. E agora eles tiveram um novo projeto que é o MEI caminhoneiro.
para quem é caminhoneiro, o faturamento é diferente, é 230 mil. Então, assim, Os 230 eles mil é um valor estão considerável. melhorando. É um valor considerável, né? Porque acaba que, dependendo da atividade, o 81 mil se torna pouco, né? Geralmente, MEI quem é prestador de serviço, né? Justamente. Me tira uma dúvida, que é uma coisa muito recorrente também, as pessoas, eu vejo que às vezes o pessoal fala assim, pô, tu tem esse negócio, tu podia abrir um MEI e tal. Você falou aí que a pessoa tem que saber se a atividade dele se enquadra naquelas que estão previstas, né? Isso. Onde ele vai descobrir isso? Como ele vai descobrir isso? Tem na internet disponível. E ele também pode consultar um contador, né? Que vai lhe explicar melhor, que vai lhe dar uma consultoria mais Olha aí, específica. importante. E não só tipo, consultar na internet, mas a gente, como contador e especialista nisso, a gente pode indicar ele a abrir uma atividade que não seja totalmente o nome específico da atividade, mas que se enquadre naquilo. Entendeu? O Acácio está perguntando o que é isso. Acácio, você está perguntando sobre o tema? Acredito que seja, né? O MEI é um cara que tem um trabalho, um pequeno negócio. Só que ele não paga seus impostos corretos e não tem seus direitos, né, garantidos. Então, assim, você se enquadra como MEI, né, e você passa a ser um microempreendedor individual, ou seja, você é um microempresário, vamos dizer assim, mas só que você tem algumas limitações, né, e também tem algumas obrigações. Então, E tudo tem isso, benefícios também, né? claro que a gente vai falar daqui a pouco, os benefícios, né? Então, assim, como a Crislane falou aqui, sempre o bom é procurar um profissional, né? Porque o profissional, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Por exemplo, eu já vi muita gente aqui no Araçagi, também, agora eu fiz um hipérbole, né? Não é muita gente, mas algumas pessoas, eles queriam abrir, por exemplo, um depósito de bebidas, mas não estava lá. O que eles faziam? Eles colocavam como mercearia ou mercadinho, não lembro agora o nome exato. Aí colocava lá algum arroz, feijão, alguma coisa, mas o intuito era vender bebida. Só que não estava enquadrado. Uhum. Não sei se agora está. Mas eles faziam isso para tentar burlar uma fiscalização que chegasse, por exemplo. Eu acho que Entendi. acontece muito isso. Então, assim, é importante você procurar um profissional de fato para ele dizer a você se essa prática vai ter algum prejuízo para ele ou não. Eu acho Com muito interessante certeza, se isso. tiver uma fiscalização no, por exemplo, como você falou, o intuito é vender bebida. Então, se ele chegar lá e ver só bebida, então ele já vai entender que a atividade dele não é igual ao do CNPJ. Não Agora, se condiz ele com o vende CNPJ. bebida e vende coisas de mercado de comidas, então, assim, possa ser que o prejuízo Dá seja tão para. grande. Um exemplo muito importante disso, fugindo um pouco do tema MEI, Pode pandemia. falar. Pandemia, só ficaram abertos lugares que tinham que vendiam Essenciais, alimentos, essenciais. isso, vendiam alimentos, medicamentos. A Americanas, o que a Americanas fez? Começou a vender macarrão, arroz integral, coisa fit. Então entendia-se que era necessidade e ela poderia ficar aberta, mesmo que fosse um horário limitado. Muitas empresas fizeram isso, acrescentaram a atividade de alimentos e passaram a vender algum tipo de alimento para poder ficar aberto. Assim, a gente poderia dizer que era uma forma de burlar, mas na verdade eu entendo como uma forma de sobreviver. Porque Cada um tem o seu jeito, né? numa época daquela, né? É uma Agora coisa vimos, agora diferente. falou de Americana, a gente viu o rombo que teve lá, né? O Acácio falou assim, infelizmente, tudo que a gente faz, nós pagamos impostos, não tem para onde correr. Infelizmente, a carga tributária do Brasil não é uma coisa muito pequena, né? Mas, assim, Olha, uma coisa que eu aprendi é que a gente não paga muito imposto. A gente só não tem retorno do imposto que a gente paga. Entendeu? infelizmente. Minha amiga Verônica, lá do Bazar de Alencar, tá dando boa noite. Todo domingo tem domingueira lá, estourada, o melhor da região. Tiver em Lagoa de Dentro, vier para Araçagi, Sítio Pacheco, é estouro, viu? Vamos na Todo hora. domingo. Todo domingo. Como é que tá a neném? Ela tá bem, graças a Deus. Eu peguei aqui algumas mensagens hoje que eu coloquei lá no Instagram, né? Algumas pessoas mandaram algumas perguntas. A maioria é aquelas perguntas mais básicas mesmo, né? E aí eu vou trazer alguns para a gente
não deixar o pessoal na mão, né? Ela tá dando obrigado. Uhum. Tamo junto, Verônica. É, me perguntaram o seguinte: é, o MEI tem que declarar imposto de renda? Porque estamos nos Um meses, né, período, né? dos impostos, né? Eles têm que Uhum. declarar imposto de renda? Como é que funciona isso aí, Renata? Então, isso é uma pergunta bastante que as pessoas perguntam. O MEI, ele não é obrigatório, mas nós, como contadores, consultores, recomendamos. Por quê? Porque se você tem um MEI, é, o MEI ele não serve como uma comprovação de renda pessoa física. Ele é uma comprovação de renda pessoa jurídica. Jurídica. Então, se você quer financiar uma casa, financiar um carro, o MEI ele não vai servir como comprovação de renda. Então, a gente orienta fazer o imposto de renda, sendo que o dinheiro vem de onde? Do MEI, entendeu? O informe de rendimento vai vir do MEI e a declaração de imposto de renda pessoa física vai te servir para apresentar no financiamento de uma casa, apresentar no financiamento de um carro, entendeu? Então, assim, não é obrigatório, mas a gente recomenda porque você fica assegurado de uma comprovação de renda na Até porque pessoa física. o MEI ele tem a declaração anual, né? Própria Isso, ele já do tem a MEI. sua declaração anual. Que é bem simples, né? É, o nome dele aqui tá como. Deixa eu ver. Ele mandou uma mensagem aqui para. Fez a pergunta para você. PRCRO, PRC Rodrigo. Uhum. Ele perguntou onde tu aprendeu que não paga muitos impostos, se foi com Dilma. Olha, eu não falei que a gente não paga muito. Eu falei que a gente só não tem retorno do que a gente paga. Não é que a gente não pague muito. Até porque, assim, se a gente tivesse o retorno de forma equiparada, Correto? a gente poderia ser que a gente Pagava nem até com sentisse tanto. gosto, né? É, infelizmente, a gente não tem isso aí, né? Bom, você já falou que o MEI pode ter um funcionário, né? Isso. Um funcionário. Beleza. E se por acaso ele não quiser ter funcionário, também não é obrigado. Não, não é obrigatório. Agora, me tira uma dúvida. Ele pode ter um funcionário. Isso eu vou perguntar assim, porque é uma prática que a gente vê muito, principalmente em cidade pequena. Às É o que vezes, mais tem, né, MEI? um comerciante vai contratar um cara, às vezes, se ele for, até por conta dos tributos também, de tudo isso, se ele vai contratar um cara, ele não paga um salário correto. E aí? O que acontece Se com esse cara se funcionar, for pego na fiscalização? aí ele vai ter que pagar o salário correto, retroativo, desde que ele não pagou, ele vai ficar fiscalização, né? Então ele vai ter que pagar todos os direitos do funcionário desde o dia que ele começou a trabalhar lá. É um prejuízo grande isso. Eu vejo assim, nessa pergunta eu vou fazer um comentário que eu vejo que acontece muito, infelizmente, né? A cidade pequena dessa, por exemplo, a Maraçagi, logo ali dentro, né? Na sua cidade também deve acontecer. As pessoas, elas entram no trabalho porque precisam realmente, né? E também não vou julgar os empresários, porque às vezes, como eu falei, é difícil você pagar todos os direitos, porque você acaba pagando dois, é como se fosse dois funcionários quase. Mas o que Uhum. acontece? Quando o funcionário ele sai, né, muitas vezes ele não vai atrás dos direitos dele. Por quê? Porque entre os comércios, vamos dizer assim, onde ele poderia arrumar emprego depois, provavelmente ele não vai arrumar se ele fizer isso, porque os patrões já vão ficar com medo que ele faça a mesma coisa com ele. É Acontece verdade, isso, infelizmente. acontece. A gente acaba perdendo os direitos com medo de não arrumar um emprego mais na frente. É uma bola de neve, né? Por conta de uma coisa É, acontece outra e a gente acaba perdendo. A Verônica botou, todos nós estamos num barco só, não tem jeito. Falou sobre o imposto de renda. Agora deixa eu te perguntar, o que acontece, o que acontece quando se torna MEI e deixa de pagar as contribuições? Não pode mais usar o CNPJ? O cara atrasou tudo, 6 meses. nunca E aí? pagou, não 6 meses, mas assim, se ele abriu o MEI, ele nunca pagou a guia mensal, vai ficar só com débito no CNPJ e se ele, por exemplo, vai participar da licitação, não vai sair a certidão. Então, ele vai ser Certidão impedido negativa.
Não que ele não possa mais usar o CNPJ, ele pode usar, tipo, fazer compra ou venda, mas ele vai ser impedido em algumas situações, que seria exemplo de tirar a certidão, participar de licitação. E se ele não enviar a declaração anual, ele pode estar com um tempo, tá? Ele pode estar com o CNPJ inapto. E aí é como se fosse um bloqueio do CNPJ. Mas isso aí Uma teria amiga que ser minha, mais do que 6 meses. uma amiga minha me procurou há um tempo atrás que ela tinha um MEI, só que ela tinha deixado de pagar, faziam quase uns 2 anos. E ela estava querendo botar em dia para seguir. Ela é cabeleireira. Só que aí, quando a gente foi fazer todos os cálculos do que ela devia, assim, apesar de você pagar pouco, né, entre aspas, 52, né, se não me engano Houve agora, uma atualização, tá? tá mais caro, Agora tá né? R$ 70. 70? É, 70? para prestador de serviço. Pois eu tô, enfim, é, ficou bem caro, né? Aí ela desistiu de pagar e deixou. Ela disse que é da baixa, né? Até porque você consegue dar baixa. Olha, uma dica aí, né? Para quem está assistindo nossa live. Se você está devendo no CNPJ e der baixa, o débito vai para o CPF, tá? E aí pode ocorrer, não vai haver o bloqueio do seu CPF, mas o seu nome vai ficar sujo por conta daquele É, débito na Receita Federal. no caso do imposto de renda pessoa física, a partir acho que de dois ou 3 anos, se não me engano, eles acabam bloqueando o seu CPF. Nesse caso, não, Isso, né? bloqueia. Nesse caso não bloqueia, só fica com o CPF irregular. E aí, ó, A minha não amiga tem jeito, Verônica está tem que perguntando. pagar, faz um parcelamento. Até porque, tá bom, a gente está falando de pagamento, mas e aí, qual é o benefício de pagar? Então, Diz aí, traz os benefícios aí os para o pessoal se benefícios do animar. CMEI, né? Primeiro, se regularizar perante a Receita Federal, né, como empresário. Essa guia que hoje está em torno de R$ 70, que tem para indústria, comércio e serviço, né? Uma parte dela é INSS. Então, isso vai fazer com que você consiga se aposentar um dia, né? Que está difícil hoje, né? É Aí importante, mas a idade mínima é 60 anos para mulher, 65 para homem e tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. é pouca Então, coisa, esse né? é o primeiro benefício, né? Você consegue se aposentar, ter no MEI, porém com salário mínimo. Prestem atenção nisso. Mas, Salário mínimo hoje em dia então, é esse é um dos complicado. benefícios. O segundo benefício é para as mulheres, né, que trabalham como MEI. Se elas ficarem grávidas, elas podem ter direito ao salário maternidade de até 4 salários mínimos, que equivale a 4 meses, né? Sendo que ela tem que ter no mínimo 10 meses de contribuição. E tem outros benefícios também, né? Como a gente via a história. Que Deus o livre, se você sofrer um acidente, você pode também tirar o auxílio doença, um período que você não ficar de trabalhar. Também, caso você seja preso, né? A esposa ou o filho... Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Exatamente. Também tem direito, um mês. E se caso você morrer, também Deus Ave o Maria. livre, né? A esposa ou o filho. Aí tem umas regrinhas lá, né? Quem tiver dúvida pode me procurar para tirar. Mas essa dúvida ninguém quer, né? Mas A de aí morrer ninguém quer não, pelo amor de Deus. tem umas regrinhas lá, né? Tipo assim, se o filho tiver até 21 anos ou estiver fazendo faculdade, aí tem o direito também à pensão por morte. Só que tudo é calculado em cima do salário mínimo, tá? Entendi. Aí, Renato, também eu vi que ao todo aí, assim, eu dei uma pesquisada, né, sobre isso. São 6 benefícios para o MEI, né? Isso que você falou. A maioria, assim, nem todo MEI vai ter todos os benefícios, até porque tem que são exclusivos para mulheres, como gravidez, por exemplo. Aí tem reclusão, doença, invalidez, né, aposentadoria por idade e o salário maternidade, acho que são pensão por morte, são os 6 que você falou também, aí, todos eles. Então, assim, são benefícios. Desses todos aí, acho que o mais é claro, a aposentadoria e também essa questão de você
se você sofrer algum acidente, você poder ter esse auxílio, né? Que se É. você não for MEI, você não tem. Lembrando que tem que estar com as guias em dias e aí, dependendo Tudo em dia. do benefício, tem um período mínimo. Tipo assim, por exemplo, o salário maternidade é 6 meses, a aposentadoria é 15 anos. Entendeu? Então, dependendo do tipo do benefício, tem um tempo de contribuição também. Mas é muito importante ficar em dia. Aí, Renato, por exemplo, a gente está falando sobre isso, né? Essa questão do auxílio-doença, né? Geralmente é acidente e tal. Eu tenho meu negócio, mas eu estou na informalidade. Sofri um acidente. Não vou ter direito, né? Não tem direito, infelizmente. Você não paga os impostos, você não vai ter. Nesse caso, né? Desse caso aí. Porque tudo que a gente compra, tudo que a gente gasta, a gente está pagando imposto pro governo, né? Aí tem um outro aqui que eu vi também. Mas aí eu pesquisei também, porque, né, jogar tudo nas suas costas, de repente você não tá. Mas que talvez você saiba. O MEI recebe seguro-desemprego? Não. Esse é O um. MEI, ele não recebe seguro-desemprego. É uma pergunta bastante que as pessoas perguntam, né? Se você tem um MEI, eu vou dar baixa, vou receber seguro-desemprego. Não. O seguro-desemprego é um benefício para quem trabalha de CLT, que é carteira assinada. E uma coisa importante, né? Que muitas pessoas fazem é abrir um MEI e trabalha de carteira assinada. Que conta. Não pode. 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 Mas tem as suas Tem regras. mas tem uma regra. Que é se eu for. demitido, você não recebe seguro-desemprego porque tem um MEI. Entendi. Mas tem um outro ponto que eu vi que funcionário público não pode ser MEI. No Ou caso não? de funcionário público, não é isso? Estou falando pessoas de carteira assinada, CLT, né? Ah, tá. É porque às vezes eu me confundo, porque o que acontece? Eu já fui funcionário efetivo do município aqui de Araçagi, né? Entrei em 2008. Saí, mas eu entrei em 2008. Na época, quando eu falava assim, tu trabalha em quê, Betinho? Eu trabalho na prefeitura, mas tu é contratado? Eu disse, não, eu sou carteira assinada. Porque quando eu entrei, a prefeitura de Araçagi era CLT, era carteira assinada. Era igual uma empresa. Aí as outras pessoas não entendiam. As outras pessoas não entendiam. Só que eu também não me tocava, eu achava que em todo canto era daquele jeito. Aí depois foi que. Aí aqui mudou também, agora é regime estatutário, não é mais CLTista, né? Isso. Pronto. Ô Renata, no MEI, você falou, pode faturar até 81 mil. Isso. Né? Com um detalhe. E se passa. Diga. E ele abriu em janeiro do ano, né? Daquele ano corrente. Por exemplo, ele abriu em julho. Então você vai pegar 81, divide por 12 e multiplica por 6. Então o faturamento dele é só daqueles 6 meses. Não é porque ele abriu naquele ano. Isso. Não é porque ele abriu em julho, aí eu posso faturar 81 até dezembro. Não é assim. Entendi. É proporcional, mais ou menos, em torno de 5 mil reais por mês. Mais ou menos. Por isso que é importante procurar um contador consultor para orientar justamente a fazer isso, porque acontece muito, o pessoal abre no meio do ano, depois de janeiro, né? E acha que pode faturar 81 mil o ano inteiro e ia faturar mais e é desenquadrado. Acontece bastante. Eu tô falando isso de 5 mil reais por mês. Se você fizer as contas no ano, vai dar 60, né? Mas tem uma regra que eu vi em algum lugar, não sei se você concordou, mas eu vi em algum lugar que tem uma regra que, se não me engano, mais ou menos 5 mil reais por mês. Dá mais do que 5 enganado. mil, que você, é 80 Dá mil mais. dividido por 12. Eu vi em algum lugar, aqui ó. 700 e alguma coisa. Você tá calculando aí, né? Não, eu anotei aqui, eu achei agora. Eu vou ler aqui para não falar nenhuma besteira, né? Tá. Porque isso é do tema que eu ia entrar agora. Se passou de 81 mil, você vai ser desenquadrado do MEI. Automaticamente. Você vai para o ME, não é isso? Microempreendedor. Não, microempresa. Microempresa. E se eu quiser voltar? Ou não volta mais? Não consegue. Por faturamento, não. Mas se eu faturar menos depois? Não tem jeito. Não tem nada a ver. Então eu tenho que segurar ali, não posso passar. Se eu passar... Aí se eu for para microempresa, eu vou pagar mais imposto,
Você vai entrar no Simples Nacional, não é isso? Vai pagar mais imposto, porém você está faturando mais, né? Não vem, não pensa assim, eu vou pagar mais imposto, mas você está faturando mais. Então, assim, Tem que ser proporcional. é relativo, Será que é proporcional? né? Será que é proporcional, será? É proporcional. Então, assim, a questão é a seguinte: qual a diferença entre microempreendedor, empreendedor individual, MEI e microempresa, ME? Aí tava assim, ó. Eu não sei se está desatualizado, talvez esteja, né? Essa é uma questão que está diretamente ligada ao faturamento. Enquanto o MEI pode faturar até 81 mil no ano, de forma proporcional, o que vai dar em média 5 mil por mês. Ou seja, não bate aqui. Então, por isso que talvez Dá eu um até tenha pouquinho trazido. mais. Dá. Já a microempresa é uma pessoa jurídica feita para a empresa que possui um faturamento pouco maior. E nela, o empreendedor poderá ter sócios, porém ter mais obrigações, como contratar um contador e pagar imposto. Aqui no caso aqui ele está dizendo que é obrigatório ter um contador, enfim, o MEI, ele precisa ter um contador, como a gente está conversando aqui, para que ele não entre em ciladas, né? Porque existem aqueles caminhos que parecem mais fáceis, mas acaba que você vai ali e se perde, e tem que ter muito cuidado com isso, porque o governo tá, às vezes o cara acha que não, de repente chega a fiscalização, pá, já aconteceu que ia nessa G. O cara tá de boa, tá vendendo sem nota, tá não sei o quê, leva aquela porrada, meu amigo, não é fácil não. E depois o prejuízo é maior, né? Deixa eu ver aqui um comentário aqui para trazer para você. Enquanto isso, Renata, fala um pouco aí desse seu projeto que você está agora para trabalhar com quem quer ser microempreendedor. O que você vai oferecer para o seu cliente, para um MEI Então, que está ali? Pô, eu sou MEI, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei quanto que pagar, eu não sei o que eu tenho de direito, como a gente estava falando aqui, e você vai direcionar ele para isso. Então, explica aí rapidinho um pouco sobre o que você está planejando. quando alguém me procura, que ela já tem uma empresa, e eu tenho um cliente, e isso aconteceu, o que eu estou dando de exemplo são fatos reais, né? São pessoas que abriram o MEI, mas tem as pessoas que conseguem, tem tempo, né, para emitir a sua guia mensal, para fazer o seu faturamento anual. Não é simples de fazer, assim, para quem não entende de fato, como nós que somos formados, né, e acaba tendo um entendimento melhor. Então, muitas vezes a pessoa ela não tem tempo de mexer no site da Receita, né? Então, quando uma pessoa me procura, eu ofereço um pacote mensal, justamente com esse intuito de facilitar a vida dela, né? Eu emito a sua guia mensal, eu emito a nota de serviço, se ela for de serviço, né? Se ela for comércio, ela tem que ter lá o sisteminha dela de emitir cupom nota fiscal final, né? Para consumidor final. E além disso, eu ofereço justamente essa consultoria diária, que eles sempre têm dúvida, né? A gente nunca Sim, sabe com de certeza. tudo. Então, assim, Com certeza. junto com esse pacote, eu ofereço essa consultoria diária, de tirar dúvidas, vou lá, visito o cliente, né? Quando dá, né? Que tem um cliente também à distância, tá? Eu não tenho só clientes aqui no Mato Grosso, tenho pessoas Hoje daí. essa questão da internet ajudou bastante nessa questão também, né? Ajuda, né? Sim. Então, assim, a gente faz essa consultoria à distância, faz reunião por vídeo, se necessário, né? Depende muito da atividade da pessoa, mas eu ofereço esse pacote para tentar ajudar o cliente de forma mais fácil e tempo ágil, né? Porque às vezes a pessoa está com pressa, não tem tempo de nada, entendeu? Então, o meu intuito é esse, ajudar o MEI a crescer, orientar ele a não cair na malha e Importante. ajudar ele no seu tempo, né? Hoje a gente sabe que as pessoas elas estão muito ligadas hoje. Me veio na mente aqui agora perguntar isso porque eu tenho pessoas que aconteceu ali em Araçagi o seguinte: algumas pessoas estavam precisando abrir um MEI para pegar um trabalho, né? Assim, eles iam prestar um serviço na prefeitura, porém eles não tinham como fazer aquele contrato, entendeu? Tipo assim, eu trabalho com
deixa eu ver, com design. Eu faço design e Eu tal, estou só que entendendo o que você está falando. E aí eu acontece preciso, isso muito, né? aí eu preciso fazer um MEI para poder assinar um contrato lá na prefeitura e tal. Aí, mas eu recebo Bolsa Família. Eu não recebo, tá? Tô falando um exemplo. Isso tem problema? Tem. Ele é cortado. Quem é MEI não pode receber Bolsa Família. Não pode ter nenhum benefício do governo. Porque ele entende assim, você é microempreendedor individual. Você trabalha. O benefício do Bolsa Família é exclusivo para quem é baixa renda, para quem não trabalha. Aqui, realmente, muitas pessoas têm essas dúvidas, porque assim, cidade pequena, você sabe, você vem de uma cidade pequena também, as pessoas são muito humildes, né? A maioria recebe esse benefício, a maioria não trabalha, mas quando aparece uma oportunidade de uma prefeitura querer contratar seus serviços, né? Obviamente você não vai se negar. Mas aí fica nessa dúvida, muita gente ficou nessa dúvida, se eu abrir eu vou perder, se eu abrir eu vou perder. Infelizmente é isso, Então, né? o que eu recomendo? Primeiro caso, se for um serviço só assim, um mês ou um dia, emite uma nota de serviço no CPF e paga o ISS, avulso, só daquele serviço, mas com um serviço que não vai durar muito tempo. Agora, eu vou fazer um serviço de 3 meses só, um exemplo, né? Abre o mês, infelizmente perde o benefício, mas você vai pegar o serviço. E aí Justamente. depois, aí a pessoa pensa, e depois você pode entrar com recurso para pegar o benefício de volta. E não Se pode você deixar o tiver, serviço passar. claro, até porque vai receber mais, né? É Provavelmente. exatamente. É, porque assim, eu entendo, não sei se meu pensamento está errado, né? Mas eu entendo assim. Eu não tenho os números, não pesquisei, mas eu acredito que seja isso. A cada ano, provavelmente, aumenta o número de pessoas que precisam, que entram nesse programa social do Bolsa Família. E eu entendo que aí demonstra que o país ele tá numa situação complicada, porque esses benefícios eles deveriam ser um auxílio para aquelas pessoas realmente que precisam, mas que a cada ano, se esse número aumenta, é sinal que alguma coisa está As errada, né? pessoas trabalham De- de- menos, né? esse número deveria diminuir com o tempo e não aumentar. Mas Exatamente. estamos indo por esse caminho aí que o Brasil Infelizmente, complicar. né, com a pandemia, muitas pessoas perderam o emprego e aí meio que ficou difícil voltar a trabalhar, né? E aí foi quando o MEI deu uma subida, porque muita gente abriu seu próprio negócio, deu certo e abriu o seu MEI. Eu vejo aqui em Araçagi, eu fico feliz de verdade, muita gente abrindo seu negócio e dando certo. Aqui hoje em Araçagi tem muita loja, roupa, de aí, mercado, loja de roupa, como a gente falou que depósito de bebida, academia, clínicas ou consultórios, enfim, tem muita coisa que a gente fica feliz com isso, porque a gente vem de uma situação tão complicada aí dessa pandemia, muita coisa É. fechando, né? E agora a gente vê que as pessoas estão conseguindo se reerguer, é muito interessante. Renata, eu sou MEI, eu fiz um serviço, eu posso emitir nota fiscal? De serviço pode. Deve. É muito importante emitir a nota de serviço, porque ela vai ajudar a gente. É uma comprovação daquele dinheiro que você recebeu na hora que a gente for fazer a declaração anual do mês. Inclusive, né, quem tem MEI é até dia 31 de maio para fazer. E quem não fizer, paga multa. A declaração anual do MEI, ela coincide com a data do imposto de renda? É isso? Foi uma coincidência esse ano, porque assim, a declaração do imposto de renda pessoa física, todo ano geralmente ela vai março e abril, né? E aí, esse ano, como sempre tem pessoas que deixam para a última hora, esquece, às vezes está na obrigação e nem sabe, acaba passando do prazo pagando multa. Então, a Receita Federal, ela deu um prazo maior esse ano para a gente que é contador, né? Ficar maluco. Ela deu até É, 31 de maio. E aí coincidiu com a da pessoa jurídica do mês, que é até 31 de maio também. a do MEI, ela é uma. Para quem faz, né? Porque assim, ela é um serviço que é obrigatório, né? E não é um bicho de sete cabeças, mas é importante que faça corretinho, né? Porque lá tem algumas informações Isso.
para que você não se perca e depois, na fiscalização, vamos dizer assim, né, as informações não coincidirem, você pode ter algum tipo de problema. Eu estava tentando abrir aqui um que eu vi, mas a internet aqui no computador tá meio travosa. Minha amiga Verônica botou, temos orgulho de ser araçagiense. É isso aí, Verônica. Araçagi tem uma marcação no Instagram, é Araçagi capital do mundo. Cada um com sua capital, né? O mundo é Araçagi. A Paraíba é João Pessoa. Então, aí é Cuiabá, né? Então, Renata, me diz uma coisa. Você, me tira uma dúvida. O CRC, tu utiliza o daí, né? Ou daqui? Como é que é? No caso do CRC, ele é estadual, né? Mas É. aí você pode tirar no estado que você reside e você tira um CRC secundário para atuar em outros estados. Eu tô até pensando em pegar o meu, sabe? Eu fiz em 2018 e nunca peguei. Já recebi vários e-mails do CRC aqui da Paraíba. Perguntando, né? Então, é um tem... caso a se analisar, né? Porque, assim, é um custo que você vai ter e aí é bom você começar a atuar na área, né? Para ter retorno desse custo. Tá pagando em torno de quanto? É uma anuidade, né? Mas você divide por mês? Acho que tá Por 600, mês. eu não sei se tá 600 ou 650. Sempre tem uma atualização no ano e Minha amiga Raíssa aí, essa minha Raíssa lá de Jacaraú tá por aí, nega. Manda um oi. Aí você pode dividir mensalmente esse valor ou tem que pagar de uma vez no final do ano? Então, ele dá um desconto para quem pagar, tem um prazo também. Eu não sei se já passou, mas tem um prazo para quem vai pagar à vista. Mas aí, se você não tiver o dinheiro todo, você pode parcelar. Pronto, eu tô pensando, sabe? Vai ter um concurso agora em Itapororoca, eu me inscrevi, mas só a benção, não peguei num caderno, não. Vou fazer só com a cara e a coragem para dizer que eu não fiz. Vai que Deus tem para contador, não? Tem para contador auxiliar, né? Aí precisa do CRC. Se eu passar, eu pego. Renata linda, a Raíssa tá dizendo aqui, ó. Um Não beijo, sei se tu lembra dela? Uhum. Tu lembra dela, de Raíssa? Sim. Ela foi com a gente pro Maranhão. Raíssa. Aquela viagem foi muito legal, aquela viagem do Maranhão. Qualquer dia eu volto lá. Tem uma prima que mora lá. Pronto. Aqui tá perguntando, o MEI pode realizar qualquer atividade ou exercer qualquer profissão? Aí é o seguinte, cai naquilo que a gente falou, né? Tem que se enquadrar, né? Dentro daquilo que tá lá. Que eu ia tentar olhar aqui, mas a internet tá uma benção. Eu ia olhar assim algumas, né? Olha, tem bastante atividade ainda que pode ser MEI, mas eu vou citar algumas aqui que não pode. Tipo assim, nós fazemos dizer que não pode, o que pode? Médico não pode, fisioterapeuta, dentista, veterinário, computador não pode. Advogado. Também não pode, entendeu? Depósitos de bebidas, depósitos de gás, não pode. E eu vejo que sempre eles tiram uns, colocam outros, né? Eu sempre dou uma acompanhada nesse mundo aí. Eu vi que eles tiram um, mas tem muitas atividades lá. Pintor, tem muita coisa. Você dá uma olhada no. Tem professor autônomo. Tem um monte de coisa autônoma, né? Para quem presta serviço com manutenção de ar-condicionado também. Para quem trabalha com a parte tecnológica, tipo TI, também tem. Manicure, cabeleireira. Para site não tem não, site de notícia não tem não, né? Eu abri o Portal Araçagi. Abri um Portal Araçagi para poder fazer uns contratos aí. Eu não vi, mas eu posso dar uma pesquisada e te dar um retorno. Humberto Gomes, dando um oi, boa noite, meu amigo. A Raíssa botou grandes colegas de curso, saudade, Raíssa. Raíssa já meio lá pra gente ir pra Mongapo, mas Raíssa não quer sair de Jacaraú, rapaz. Não sai de Jacaraú, é Jacaraú direto. Raíssa é gente boa demais. Empreendedora. Tem sua loja tá no E agora acho que ela continua ainda. O Lucas Ortega colocou contadora linda. É o meu esposo.
Olha aí. Eu não tô conseguindo ver os comentários, não sei por quê. Não tá aparecendo nada aí, não? Não, pra mim não. Aqui aparece, mas não como é no celular fica muito em cima, eu vejo no computador, É, entendeu? uhum, ótimo. Pronto. Raíssa, Raíssa, viu? Raíssa tá na mente. Renata, a gente faz geralmente aqui algo em torno de 45 minutos, uma hora, estou chegando em 42 minutos. E eu quero falar para você o seguinte: a gente está trazendo um tema muito importante, mas ainda as pessoas elas não têm essa dimensão ainda, sabe? Mas aí eu quero fazer até uma coisa contigo, não sei se você tem interesse, né? A gente aqui no portal, a gente sempre abre espaço para as pessoas falarem sobre suas áreas de trabalho na questão das colunas, né? Se você tiver interesse, se Uhum. você quiser produzir sempre conteúdo sobre o MEI, a gente publica nas nossas redes sociais, no site também. A gente tem aqui hoje nutricionista, fisioterapeuta, Que educador físico, legal. que não pode falar educador físico, né? Tem que ser profissional de educação física. É, pergunta a ela se para saber se devo pagar é preciso procurar um contador. Não estou conseguindo enviar. Entendi. Peraí. Se eu entender o que a Raíssa tá perguntando. O Raíssa, ela perguntou assim: pergunta a ela se para saber se devo pagar, preciso procurar um contador. Não estou conseguindo. Eu não entendi só pagar o que, Raíssa? Se ela tá Será que é digitando para aqui, estou abrir? esperando. Tá. Ah, e outra ela quer perguntar se valores recebidos com maquininhas de cartão deve declarar. No caso do MEI, né? Porque se for tipo um serviço ou venda, né? E você recebe no cartão, entra, né? Tudo isso Então, entra com. a maquininha de cartão, ela tem que estar no CNPJ, né? Para poder fazer a Tem que soma estar tem que da estar declaração vinculada, né? anual. Isso, exatamente. Agora, se está no CPF, não entra como comprovação de renda para o CNPJ, né? Para fazer declaração anual. Se for para imposto de renda pessoa física, não entra como declaração de imposto de renda pessoa física, porque esse recebimento ele não tem uma tributação. Entendi, olha aí. Não, então não entra nesse caso aí, só se for uma maquineta vinculada ao Ao CNPJ, né? CNPJ, Do que é o MEI. que a gente faz, justamente isso, né? Quando o MEI contrata o serviço, é esse tipo de consultoria que a gente dá, porque muita gente fica perdido, né? Quando você abre, você vai lá, a gente dá uma consultoria de como iniciar, né? Se vai usar maquininha de cartão, abre uma no CNPJ, se vai abrir conta jurídica no CNPJ, tudo isso a gente diga para ajudar a questão do faturamento, porque o MEI ele não é obrigado a emitir nota, né? Então, se ele vai fazer declaração lá, para a gente ter um controle financeiro do que entra e do que sai da empresa. É interessante. Aí, Renata, eu vejo assim, o que acontece muitas vezes. Eu tenho um negócio, né? Mas aí tá vinculado no meu CPF. Claro, se eu for lá e comprar, porque também o MEI que trabalha com mercadorias, vamos dizer assim, ele também tem um valor máximo de compra, né? Ele tem um valor que ele não pode Tem. ultrapassar. É 80% do faturamento. Pronto. Aí eu vou lá e compro o nome de outra pessoa e coloco para vender na minha loja ou no meu mercadinho, alguma coisa assim. É assim, eu não tô dizendo que o pessoal faz, mas pode Tá existir essa. supondo. Uhum. Eu tô supondo. Aí a Receita vê que o cara tá vendendo muito, mas Não tá o comprando. faturamento declarado dele não tá comprando. Isso pode dar um Então, rolo é, também. ele pode ser notificado e ele pode sofrer algum tipo de punição, né? Eu nunca vi esse caso. Nunca peguei ou chegou alguém para mim nesse Aham. caso.
Mas poderia acontecer, né, dele ser notificado. Como se é comércio, está vendendo e não está tendo entrada. Da onde você está tirando mercadoria, né? Porque não bate, né? Ué, Não. mercadoria saindo, É um mas cálculo não que não tem nada bate, né? entrando. Não fecha Não esse bate. cálculo. Quando você vai numa loja, por exemplo, ou no mercado, e tem lá o computador com o sistema, todo. Mas o cara faz conta na calculadora. O seu negócio tá aqui na calculadora, deu R$ 50, tá. Não passou no sistema. Alguma coisa tem aí, né? Mas É. acontece. Renata, eu quero te agradecer pela parceria aqui com a gente. Dizer que essa live ela vai ficar salva aqui no Instagram e eu vou colocar no YouTube também, tá? Então quem quiser também seguir o YouTube do Portal Nostalgia, Portal Nostalgia Oficial. As outras lives também já estão lá, eu vou organizar também para colocar essa. Até amanhã, mais ou menos, eu acho que tá lá. Então eu vou deixar você se dar seu boa noite ao pessoal, né? Que já tá. Apesar que aí é mais cedo, né? Ainda é 7h20, né? Aqui é 1 hora a menos, né? Tá Isso, vendo? é Aqui é 8h20, ainda é 7h20, tá vendo? Tá cedinho. Mas você chegou na correria também do trabalho, né? Deixa eu saber se é. na sua folga. Em breve a gente pode fazer uma outra aí, conversar sobre outros assuntos. Até que a gente fez uma outra antes, ano Ano passado, se não me passado, não engano, foi? Já tá sobre acostumado. declaração do imposto de renda. Então, Exatamente. quero agradecer mais uma vez pela parceria e desejar aí sucesso na caminhada de contadora. Agora, se voltando mais para o lado do MEI e tudo mais, que é importante, e tem muito, cada vez mais está crescendo aí, o pessoal está buscando essa alternativa, que existem os empreendedores que eles entram ali por oportunidade, né? E tem aqueles que entram ali por necessidade. De toda forma, precisam de ajuda, né? Então, É. deixar você dar seu boa noite aí ao pessoal. Eu quero agradecer a todos, né, que estiveram aqui conosco, pelas perguntas. Agradecer a Betinha, né, pela parceria que vem dando certo, né? E eu aceito, sim, o seu convite de fazer documentário sobre algum tema, né, relacionado ao meu conhecimento, né? Com E certeza. publicar no blog. É muito gratificante para mim, isso é uma forma de reconhecimento, né, do meu trabalho. E dizer a vocês, né, que estão assistindo a live ou que vão assistir depois, né, que já vai ficar gravada, se tiver dúvida, pode me procurar na minha rede social, a gente troca telefone e a gente eu tiro dúvida. Se precisar abrir o MEI também, ou muitas vezes você sai do MEI e vai para CLT, né, quiser dar baixa também pode me procurar. Ou que você já tem um MEI, mas está perdido, não sabe o que fazer, não sabe como caminhar, Acontece. pode me procurar também. Eu dou consultoria, né, de como caminhar correto. E muito obrigada. Vou marcar o seu arroba na publicação e quem quiser conversar com você, é só clicar lá e mandar um direct. Fica de olho, porque às vezes fica aquelas solicitações ali, já deixei passar muita mensagem, principalmente no portal que chega muita marcação, muita mensagem, às vezes a gente não vê. É, Mas é isso aí, Renata, muito obrigado. Vá cuidar de. Como é o nome da neném que eu esqueci? Agnes. Agnes. Vai cuidar de Agnes, né? Que deve estar já com saudade de você aí, tá no trabalho, né? Isso. E numa próxima a gente se vê. E quando tiver pela Paraíba, avisa que de repente a gente pode Avise. almoçar, né? Sim. Você, seu esposo, a Agnes, a gente tamo junto. Então tá Valeu, um bom. abraço e até mais. Obrigada, um beijo para todos. Boa noite, bom final de semana, né? É igualmente, boa noite. Sim, deixa eu falar, segunda-feira eu vou fazer uma outra live, porque assim, esse mês de março, né? Eu dediquei para fazer live com mulheres falando sobre vários temas, né? E segunda-feira, a minha colega que ela é farmacêutica, a gente vai fazer uma live falar sobre uma questão relacionada ao Márcio Lilás, que é sobre câncer do colo do útero e HPV. Então ela se disponibilizou em falar, a gente vai falar um pouco sobre isso Muito segunda-feira, bom. 7h30 da noite. Muito bom. Olha aí, Raíssa, muito sucesso para vocês. Boa noite, Raíssa. Tchau, Sucesso tchau, também, tchau, Raíssa, no Renata. seu empreendimento. Tchau. Tchau para todos.